você vê que a parte de Pérez, que seria a parte de drums e snare, os pratos, que seria o cimbal e os triângulos, eles vão direto para VBK. E a parte do master também, que são todos os outros instrumentos de acompanhamento, também vai lá, normalmente, para a parte da placa de áudio, da placa final. E, no caso, eu aqui no que seria nylon guitarra, também coloquei a saída direto. E fiz um ajuste desses volumes para que ficassem equilibrados na sua sonorização, com a mixagem, né? E fiz o ajuste desses volumes aqui de tal maneira que eu não tivesse saturação aqui no que seria a placa de áudio, a saída, entendeu? Quer dizer, fiz uma redução, basicamente, em relação ao que estava antes, de quase que 3 dB em todo mundo que sai para o VB Cable aqui, para justamente eu ter como consequência, na gravação do Wave Sour, justamente essa pequena distânciazinha em relação ao zero, ou seja, ter um meio dB em relação ao zero. Quer dizer, eu acho que ficou um trabalho razoável. Agora, é sempre que se diz, né? Mixagem e masterização você não para nunca, porque sempre tem algo para aperfeiçoar, para modificar. Mas é como eu disse nos vídeos, não é um trabalho profissional. É um aprendizado, um treinamento para pegar o conhecimento que eu estou tendo a respeito do funcionamento e dos recursos do Cakewalk, para justamente colocar na prática esse saber que eu acabei de adquirir recentemente. E é exatamente isso. A única coisa que realmente houve modificação em relação ao Cakewalk é que eu considerei que alguns dos módulos e talvez plugins, né, do Cakewalk não tem tanta eficiência quanto outros plugins que eu, por um acaso, tenho instalado. Então, por exemplo, na parte de equalização, eu estou usando o Marvel, não estou usando o equalizador do Cakewalk, do módulo do Cakewalk. Até porque o equalizador dele, ele é muito chato de você usar com essas curvinhas. Você não tem, assim, uma visão clara do que está fazendo. Evidentemente que ele tem lá botoeiras, etc. Mas quando eu pego aqui o Marvel, pelo menos talvez por eu estar mais acostumado, ele tem uma quantidade muito grande de faders baseado em frequência que me dá uma condição melhor de escolher o que fazer. Não é só você perceber a sonorização, é você escolher aonde mexer. Enquanto que na parte do equalizador módulo, ele é na parte dessas bolinhas, né? Embora um pouco maior, quando você está lá no Proscenium, você tem aqui uma visão maior, e ainda tem essas botoeiras para você customizar, inclusive formatos de ação, se vai ser assim, se vai ser assado e outras coisas mais. Mas, de qualquer maneira, eu não me adaptei muito com esse tipo de interface. Pode até ser que a eficiência desse equalizador seja até melhor do que o do Marvel. Mas a interface dele é que me deixou meio confuso.
A mesma coisa aqui, para você selecionar o que ele tem esse fator de que é muito interessante. A parte também de frequências, você está entendendo? Mas você vê que ele tem aqui uma, duas, três, quatro frequências, né? No caso do Marvel, você tem uma quantidade muito maior. Olha só a quantidade de ajustes que você tem por frequências, o que dá uma, vamos dizer assim, uma facilidade para mim, pode ser que para outros não, em relação a essas situações aqui, que acaba tendo que também trabalhar com o fator Q, para a curvinha não ser tão, vamos dizer assim, aberta, ela ser uma coisa mais fechadinha, né? Mas, de qualquer forma, isso é um exemplo de que alguns plugins eu não consegui uma eficiência assim tão boa. Na parte do compressor, eu também tenho esse Molotoc, acabei conseguindo ler o nome dele correto, que é um compressor que eu acho que tem uma eficiência um pouco melhor em função da quantidade de controles que ele tem e da facilidade. Além de que eu acho que ele dá um som mais puro. Ele não distorce o som, mesmo que você use uma compressão muito forte, ele não cria nenhum distúrbio na sonorização. E ele tem um fator interessante aqui, que é o joelho, né? O joelho funciona como se fosse o quê? Ou seja, ele na hora de iniciar o ataque, ele não vai ser tão suave, ele pode ser mais pontudo, no sentido de dar uma estreitada na banda, né? Vamos dizer assim. E ainda tem outros recursos que eu ainda não entendi direito, porque eu não li o manual, que é esse negócio aqui de frequência, esse alfa aqui, entendeu? Que deve ter alguma modificação, né? O make-up dele funciona bem como amplificador. Um compressor do Cakewalk mistura, né, essa situação, porque ele não tem threshold, ele tem volume. Quer dizer, a interface desse Molotoc aqui, talvez seja porque eu estou mais acostumado a usar ele, porque eu uso ele no OBS. Quer dizer, já me acostumei com ele, né? E com o do Cakewalk talvez ainda não. Então ainda vou fazer uma experiência de estudo, pegar uma fonte sonora qualquer e duplicar a pista, né? E fazer a parametrização com esse compressor e com o compressor do Cakewalk. E aí fazer uma avaliação, qual deles teve uma performance melhor. Eu posso até chegar à conclusão que a performance é exatamente idêntica. É só uma questão de você saber utilizar o módulo ou o plugin, é o que eu sempre falo, né? O melhor plugin ou módulo é aquele que melhor você sabe usar, né? Pois bem. Então, não tem muita coisa mexida, não. Fiz aqui uma limpeza, alguns equalizadores, até do Marvel que estava sendo utilizado, não tinha grandes eficiências, entendeu? Coisa assim muito sutil, muito sumida. Então eu retirei. Nada de sobrecarregar com plugins e módulos. A sonorização não mudava significativamente. Bom, eu acho que esse anexo é só para fazer esse complemento.